A senadora Damares Alves protocolou um requerimento para a Secretaria de Comunicação, a SECOM, para prestar esclarecimento sobre os gastos de 3,5 bilhões de reais com publicidade pelo governo Lula, onde o documento destaca o aumento das despesas em campanhas publicitárias e a redução dos índices de aprovação do governo. Entre os destaques está um acordo firmado com a atriz Cissa Guimarães, que recebe um salário de R$100 mil da estatal. A pena para abandono de idosos e deficientes subiu para 5 anos, após a aprovação na Câmara sobre o projeto que aumenta a pena a abandono em hospitais, casas de saúde ou entidades de acolhimento. A pena de reclusão é de 2 a 5 anos, além de multa. Antes, a pena previa reclusão de 6 meses a 3 anos. A pena aumenta em caso de lesão grave e vai de 3 a 7 anos de prisão. E em caso de morte, a pena sobe de 8 a 14 anos. Diante da pressão, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, articula um novo projeto de anistia para substituir o projeto do PL. O PL já conseguiu reunir as assinaturas suficientes para o andamento em regime de urgência. Cabe agora a Hugo Mota decidir o que entra na pauta ou não. Ele pretende designar um relator do Centrão para evitar atritos aí com o governo. No Senado, Davi Alcolumbre tentou um projeto para reduzir as penas, mas a proposta foi mal recebida pelo governo Lula, que rejeita qualquer medida que beneficie os envolvidos nos atos. E Lula causou espanto ao pedir ao Supremo Tribunal Federal a suspensão imediata de todos os processos judiciais movidos pelas vítimas do INSS contra o seu governo. O governo petista defende que a União e o INSS não devem ser responsabilizados e defende o ressarcimento por via administrativa e não judicial. O deputado federal André Fernandes reagiu na Câmara dos Deputados. Confira. Pediu ao Supremo Tribunal Federal para suspender as ações de vítimas do INSS contra o governo. Preste atenção. Os aposentados, os velhinhos, foram roubados. E ao invés do presidente Lula se dispor a ajudar, ele entra no Supremo Tribunal Federal para que o Supremo Tribunal Federal cancele os processos das vítimas. Ou seja, senhor presidente, é o velhinho, é o aposentado, mais 30 segundos para concluir, é o velhinho, é o aposentado sofrendo 2 golpes. Primeiro, quando foi roubado, quando teve um consignado aprovado sem sequer ter ciência disso, pagando algo que ele não queria. Esse foi o primeiro golpe. E o segundo golpe acabou de acontecer, o presidente da República indo ao Supremo Tribunal Federal e dizendo: ei, você que foi roubado, não pode pedir indenização, não pode processar o governo. Esse é o Lula, que os parlamentares do PT, da esquerda, ignoram e sequer falam sobre. Obrigado, presidente. De acordo com a imprensa internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve entrar em guerra ao lado de Israel contra o Irã, avaliando o ataque contra instalações nucleares iranianas. Trump afirmou querer rendição sem negociação e completou, abre aspas, sabemos exatamente onde o chamado líder supremo está escondido. Ele é um alvo fácil, mas está seguro lá. Não mataremos, pelo menos não ainda. Mas não queremos mísseis disparados contra civis e nem soldados norte-americanos. Nossa paciência está se esgotando. Obrigado por ouvirem, concluiu Donald Trump. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados enviou por e-mail uma notificação à deputada federal Carla Zambelli, que se encontra no exterior, sobre o início do processo de cassação do seu mandato. Conforme informações, caso Zambelli não respondem até 72 horas, a comissão vai notificar a deputada por meio de publicação no Diário Oficial. O relator do caso na CCJ será Diego Garcia, do Republicanos, mesmo partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Carla Zambelli tem 5 sessões do plenário para se pronunciar em sua defesa e a votação sobre a sua cassação será em julho. Um novo levantamento do Datafolha mostra que 76% dos brasileiros são contra o aumento no número de deputados em um projeto de lei que está no Senado Federal, onde amplia o número de 513
para 531 deputados. O levantamento foi feito agora, em junho, com 2.000 pessoas. Outras 20% dizem que são favoráveis à ampliação e 2% não souberam responder. O Supremo Tribunal Federal, com voto decisivo de Alexandre de Moraes, condenou a 14 anos de prisão uma mãe de 7 crianças pelos atos ligados ao 8 de janeiro. Segundo a defesa, Gisele Guedes esteve nos acampamentos em Brasília apenas como ambulante, onde ali ela vendia camisetas, garrafas de água. Mas Moraes atribuiu a ela os crimes de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, deteriorização do patrimônio tombado e associação criminosa armada. Gisele nunca teve passagem pela polícia. E dos seus 7 filhos, 5 são menores de idade, incluindo um bebê. Embora a PGR alegue que ela tenha atuado nos atos, de acordo com a imprensa, não há registro de provas concretas do seu envolvimento em vandalismo ou invasão. Ainda assim, o STF condenou Gisele a uma pena que supera condenações de homicidas e traficantes. E o STF rejeitou o recurso da defesa de Débora dos Santos, que escreveu Perdeu o Mané de batom na estátua em frente ao STF e manteve a sua condenação com a pena também de 14 anos de prisão. Carlos Bolsonaro criticou seu indiciamento pela Polícia Federal no inquérito que apura o uso da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, no caso que ficou conhecido como ABIN Paralela. Abre aspas. Alguém tinha alguma dúvida que a PF faria isso comigo? Justificativa? Creio que os senhores já sabem. Eleições de 2026? Acho que não. É só uma coincidência, ironizou Carlos Bolsonaro. O café, o frango e os legumes foram alguns dos principais alimentos que ficaram mais caros em todo o território nacional, com um disparo entre março e abril. Isso de acordo com o levantamento da Neogrid, é uma empresa especializada em soluções para a gestão da cadeia de suprimentos. O preço dos legumes subiram 11,9%. O café em grão aumentou 6,1% e o frango 1,2%. No acumulado de 2025, o café e o ovo lideram, onde o café aumentou em 32,7% e os ovos 26,7%. E nos últimos 12 meses, o preço do café já subiu 82%. Nunca foi tão caro tomar um cafezinho, né, gente? Infelizmente. Quase o dobro do preço, onde os consumidores são os mais impactados. O governo Lula negou o pedido feito por meio da Lei de Acesso à Informação sobre Informações ao Asilo, concedido à ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia. Segundo o ministro Ricardo Lewandowski, os dados são de, abre aspas, caráter sensível e, se divulgadas, podem comprometer negociações e relações externas. A oposição ao governo cobrou explicações sobre o uso de uma aeronave oficial para trazê-la. Ela foi condenada por corrupção, lavagem de dinheiro em um processo envolvendo o governo da Venezuela e a construtora brasileira Odebrecht, onde, segundo Palocci, Lula recebeu propina de 15 milhões de reais da Odebrecht. De acordo com o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo, os impostos que a terceira gestão do governo petista tirou do povo brasileiro, todos nós, até o momento, se aproxima de 1,8 trilhão de reais. Inacreditável, né, gente? Em 2024, nós brasileiros tivemos que trabalhar, em média, 150 dias para quitar os impostos do governo entre impostos diversos e taxas, equivalendo a mais de 40% em um ano. Com o afastamento do ar polar, as temperaturas começarão a subir no sul e sudeste, enfraquecendo assim a onda de frio que vem atingindo o Brasil. Também a combinação de ventos quentes, nebulosidade e chuvas no sul vão evitar as fortes quedas nas temperaturas à noite. A informação é da Climatempo. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, gratidão pela sua atenção. A gente se encontra amanhã em mais uma edição do seu Jornal JD News. Eu te espero, hein? Até lá!